mais um Nucus Pod, o podcast do Nucus, o Núcleo de Cultura e Sexualidades da UFBA. Eu sou pesquisadora do Nucus e sou atriz do coletivo das Liliths. E hoje eu estou aqui com a Mana Carlos Henrique de Oliveira, diretamente de São Paulo, nesse podcast especial de São Paulo. Então, Mana, eu quero que tu te apresentes, né? Eu acho que é mais interessante tu falares um pouquinho de ti e aí a gente prossegue essa conversa. Tá, legal. Primeiro, né, oi a todo mundo, a todas, todes. Eu sou aí uma mana intersexo, em trânsito, ainda descobrindo aí quais são minhas identidades, né? Sou do coletivo Louca de Favirens, ativista, né, do movimento de AIDS. Sou da rede estadual de jovens que vive com HIV/AIDS aqui de São Paulo. Sou da Associação Brasileira de Intersexos e sou também de uma corrente do PSOL, a Resistência. Trabalho no movimento social há uns 9, 10 anos e como ativista, né? Sou cientista social, estudo AIDS, né, e empregabilidade de pessoas negras e trabalho na Prefeitura de São Paulo também, em hospital público desde 2011. Massa. Então tenho essas trajetórias aí. Legal, mano. Eu queria que tu falasses um pouco sobre a tua incursão, em especial no movimento da AIDS e algumas produções que tu tens feito escritas, né, a respeito da AIDS. Tem um texto muito bacana que tu escreveu, né, e aí eu fiquei muito passada com esse texto porque tu levanta várias discussões, né? Eu queria o título do texto é Como Resistir em Tempos de Política de Morte, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho. É um dos meus últimos, né? Sim. Bem, eu desde pequena eu já vejo que eu tenho facilidade de escrever, né? Como a Conceição Evaristo fala, a gente escreve escrevivências, né? as nossas escrevivências. Então eu consigo colocar no papel muita coisa que às vezes eu não consigo falar. E é por isso que acabei virando escritor também, né? Tenho 2 livros publicados como escritor espírita e agora estou escrevendo um livro mais voltado às religiões de matriz africana. E aí isso explica um pouco por que os meus textos com relação a AIDS, eles acabam reverberando, né? Acaba talvez pegando discussões que as pessoas já estão fazendo e às vezes não estão ligando uma coisa com a outra, né? Quando eu escrevi esse texto que você citou, eu tinha acabado de sair de um ciclo de várias atividades de movimentos sociais diferentes, movimento negro, movimento LGBT e o encontro estadual de juventudes do CRT DST AIDS aqui de São Paulo. E aí eu estava verificando que existia uma juventude desamparada, muito adoecida, desamparada, desesperada por conta da situação que o país se encontra. Existia um ativismo que já é histórico, enfim, já está aí um tempo, também adoecido, também desamparado, e de que a gente estava tendo vários entrechoques entre si, sem conseguir se organizar e resistir nesse tempo que de um avanço, né, da política de morte, ou a gente pode chamar de fascismo, a gente pode dar vários nomes para isso. Mas é um tempo de que alguns setores da sociedade, para se manterem no poder, para se manterem poderosos e ricos, eles decidiram, né, matar e ser mais explícitos nas violências.
essas pessoas estavam esquecendo do principal, eu pensei, né? Depois de ler um texto da Patricia Hill Collins, que é a autodefinição, que é a possibilidade de se autodefinir antes da fase histórica. Bem, eu acho que antes do empoderamento, você precisa da autodefinição, entende? E eu acho que muitas vezes o movimento social esquece disso. Porque para você conseguir fazer uma mudança social, para existir movimento social, o que eu aprendi lendo esses anos todos é que você precisa de situação material para aquilo acontecer, situação histórica, situação econômica, as coisas, necessidades prementes das pessoas para elas se juntarem. Tudo isso precisa se conformar. Você precisa, sei lá, que não tenha uma bomba caindo toda hora na sua cabeça para você conseguir se juntar. Várias coisas concretas. Mas você precisa também de uma outra coisa, que é o nível do simbólico. De que essas pessoas tenham a noção de que elas têm direito a sonhar com outra coisa. A ousar, a dizer aquilo que elas querem para si e aquilo que elas não merecem. E a Patricia Hill Collins, que é feminista negra dos Estados Unidos, fala isso, que se as pessoas negras não soubessem, desde o momento que elas foram sequestradas para serem escravas, de que elas não nasceram escravas, elas não merecem ser escravas, se uma boa parte dessa população não se insurgisse, nada do que a gente tem hoje teria acontecido, certo? Então essa dialética e essa conversa entre o concreto e o simbólico, eu acho que é o que vai dar a tônica para a gente conseguir ter ideias, conseguir ter fissuras, conseguir se organizar coletivamente para conseguir responder à altura desse ataque que vem dos andares de cima da sociedade, que quer nos esmagar, né? Quer esmagar a população pobre, os trabalhadores, os povos indígenas, né? A população LGBTI+. Então, foi nesse sentido que eu escrevi esse texto. Eu acho que foi um dos textos mais difíceis para escrever, inclusive. Foi um texto muito difícil, um texto que mobilizou muita emoção, porque a minha prática intelectual, ela também está envolvida com a emoção, né? Eu busco, eu gosto bastante, assim, né, do materialismo histórico, né, do marxismo, mas eu gosto também de trazer essa ancestralidade africana, de que a racionalidade, ela também tem que estar envolvida com o afeto, né? Arrasou, mana. E, inclusive, tu falas que o ativismo está adoecido, né? E qual é a relação que tu fazes com isso também? Tu achas que é por uma questão de falta de articulação e também uma falta, talvez, de sensibilidade, de afeto nesses espaços também de convivência? Eu acho. Eu escrevi no texto, né? Que a gente precisa de calma no desespero, né? Eu acho que é uma grande questão essa, né? Minha avó falava isso. E tá faltando calma no desespero, né? Então as pessoas no desespero, que quando você tá se afogando, o que acontece, né? Você cotovela a outra, você usa a outra pra não se afogar e você afoga a outra pra você ficar na superfície. Então eu penso que a gente tá num rolê desse, sabe? E sendo que, na verdade, você teria que dar uma respirada, tentar ver a área, criar uma saída coletiva para o rolê e seguir em frente. Porque não dá para voltar para trás. Né? E aí são várias coisinhas, né? É a questão da sensibilidade, é a questão dos academicismos, né? Eu sei, você não sabe, né? Eu tenho mestrado, você não tem, né? Tem outras questões que são sociais, né, da nossa modernidade, que
do neoliberalismo, né? Então, do consumo. Então, eu vou ser o tal coisa, eu vou chegar lá, né? Para brilhar, vira uma competição. Mas é por causa da sociedade, porque a sociedade está assim, né? Você divide para reinar e bota todo mundo para competir um com os outros. Eu acho que tudo isso tem que sair do movimento social, todos. E você focar numa saída coletiva. Num modelo em que a liberdade ela seja algo indivisível, como diz Angela Davis. Você trabalhar no sentido de que se uma pessoa não está livre, você também não está livre. Então é algo indivisível. Esses conceitos da liberdade, o conceito da igualdade, do afeto, eles da solidariedade, eles precisam estar enraizados, certo? A Patrícia Hill Collins fala isso quando ela vai falar de interseccionalidade, de análise unitária da sociedade, né? Analisar classe, raça e gênero tudo junto, né? A Ângela também. Lélia Gonzalez falava disso muito tempo atrás também, porque você só tem em função tudo isso se você fizer disso um instrumento para mudança social. Se for para você só analisar, né, como é a função, né, do cientista positivista é essa, né? Eu só analiso, né, faço a análise crítica, acabou, né? Não tem nenhuma prática, nenhuma praxis. Sim. Né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que nós temos que sair das teorias, nós temos que sair do nível aí do fala-fala e ir pro fight, e ir pra prática política e coletiva, tá? Essa coisa aí, um aqui, outro ali, que era muito famosinha, né? Redes que não são redes, né? Que é um ponto e o outro, cada um fazendo as suas coisas, mas que não se articulam. Isso tende a não dar certo. Massa. E tá falando isso, eu fiquei imaginando aqui como é que tu tens organizado e articulado, por exemplo, essa coletividade, entendendo também a interseccionalidade, entendendo também, eu acho que o processo que talvez a formação histórica do nosso país está atravessada por essas questões de miscigenação. Como é que tu pensa isso, Mana? Imaginando também que essas segregações, talvez, em vez de agregar, elas separam cada vez mais e afirmam cada vez mais esses nichos sociais. Assim, o que é que tu tem pensado a respeito disso? Eu tenho lido muito a Lélia Gonzalez e a Beatriz Nascimento para tentar entender essa formação desse país inventado, né? Que é o Brasil. E eu acho, sinceramente, que seja por motivos da gente ter uma educação deficitária, seja por motivos, sei lá, das pessoas não terem tempo de ler, eu penso que até mesmo no ativismo, na vanguarda ativista, às vezes a gente dá muita importância para termos que vêm de fora, sabe? Coisas que vêm, sei lá, dos Estados Unidos, que ficam famosas. E a gente esquece de ir atrás de uma produção de uma galera ancestral nossa, que já está produzindo há muito tempo. Então, assim, discutir Brasil não tem como se você não discutir raça e gênero. Principalmente raça, gente. Sabe? Não tem como ser um sociólogo, como é o meu caso, e não ter lido Sociologia do Negro, do Clóvis Moura. Entendeu? E você encontra pessoas que nunca viram, né, essa literatura. E eu penso que ou ler o que é o quilombismo para Beatriz Nascimento, né, como tecnologia de resistência e tal. Eu penso que, primeiro, você precisa, calçar primeiro mais o seu próprio ativismo, ou o seu próprio eu, né, sua autodefinição, o que você quer para a vida.
Porque eu também tenho uma noção de ativismo um pouco ampla, né? Eu acho que também ativista não é só aquele militante que está, né, organizado em tal setor. Não penso assim. Acho que as comunidades de base, movimento de moradia, candomblé, umbanda, a gente vê outras formas, né, que estão aí resistindo e fazendo mudanças, né? Que também também tô um pouco só cansada de só resistir, né? Eu quero mudanças. Eu tenho criado essas estratégias de criar redes de afeto, tá? Para também conseguir ficar viva. De estar em agrupamentos coletivos. Então, eu costumo brincar, né? Que eu só tô viva hoje porque eu tenho muitos coletivos, né? A começar pela minha família mais próxima, né? Ali minha mãe, meus irmãos, minha família de santo, né? No terreiro que eu frequento, é, o coletivo Louca de Favirense com relação à AIDS, a Associação Brasileira de Intersexo para entender essa ambiguidade sexual que eu tenho biologicamente e a luta política dentro de uma corrente mais tradicional dentro da esquerda brasileira e tal. Eu uso essas estratégias. Não é a mais correta, ou a mais obsoleta, ou a mais isso, a mais aquilo. Não sei. São as estratégias que eu utilizo. E também tentar projetar através da escrita, né? Como disse, né? Estou escrevendo um novo livro, escrevo esses textos aí que reverberam. Acho que o meu texto sobre a morte do departamento de AIDS é nos que foi mais lidos na época que se fechou o departamento de AIDS no país. Que foi uma coisa que explodiu mesmo, não esperava, de políticos influentes, né, reverberando esse texto. Mas eu penso que a função nossa é essa, né, de nós ativistas que temos um pouquinho mais de nome na praça, como a minha avó falava, nossa obrigação reverberar toda uma coletividade que fez você, entendeu? Que você não é você sozinha. Eu acho que é isso, E né? eu acho que para terminar aqui agora, já que o nosso tempo está curto também, mas a senhora aí é uma enciclopédia de verdade. Louca. Mas assim, mana, sobre intersexualidade, assim, né? É. Que é o teu lugar de fala Uhum. e como é que tu tens percebido o movimento, eu digo a nível nacional, como é que é, e assim, em relação à cidade de São Paulo, né? E como é que são esses caminhos também que tu vais construindo para lidar com uma realidade que não está preparada para lidar com essas existências, com esses corpos? E eu digo afetivamente, eu digo politicamente, socialmente. Eu falo que nem a AIDS foi um baque tão grande como, para mim, como a intersexualidade, né? Porque o HIV é uma epidemia, né, global, é, grande, né, que faz parte do genocídio do sul global, das populações negras e indígenas, né? Para mim é muito claro, muito, né? E é claro a palavra, né? Não é escuro não, porque escuro é coisa boa. É, e é, mas eu sempre consegui lidar com a AIDS nessa chave, né? De que era algo que eu ia ter que lidar, uma doença crônica tal, usar de alguns espaços, alguns acessos que eu já tenho. Eu não gosto da palavra privilégio, mas, né, já tenho alguns acessos. É, Porém, quando eu descobri de fato que eu sou um corpo intersexo, né, já na idade adulta, que eu tive acesso a memórias, acesso a relatos de que eu né, tive cirurgias quando nasci, aos 6 anos e aos 12
para a construção de pênis, para a construção de uretra, para externalização de escroto, né, dos testículos e tal. E de começar a ler, né, que se eu tivesse uma quantidade... Isso está em artigo científico dos médicos, né? Se os bebês nascem com uma quantidade, sei lá, inferior a 3 centímetros de massa muscular que vai compor o pênis, eles cortam e fazem uma menina. Então, o fato de eu ter nascido com excesso disso e ser uma pessoa negra, eles decidiram então que eu sou entre aspas, um homem. E é bizarro isso, né? Porque o quanto falo é importante para o homem negro, nesse sentido de animalizar, né, os homens negros, as pessoas negras, sexualizar, né? Como foi muito rápido, né, a decisão, né? Então, não. Imagina, ele vai ter um pau grande, né? Digamos assim, né? Então, a gente não pode desperdiçar isso de maneira nenhuma. Só que é um preço alto, né? Você mutilar um bebê, você mutilar uma criança de 6 anos e você mutilar uma criança de 12, né? Que foi o que fizeram comigo. E é isso, né? Ter que lidar com toda essa memória de dor física. Não é nem mais dor psicológica, trauma, é dor física. Procedimentos paralelos a essas cirurgias serem sem anestesia, numa fotografia histórica do que é a falta de anestesia nos atendimentos do SUS para a população negra. Então, tudo isso veio à tona para mim. E aí, agora, ainda está, né, nesse processo, esse turbilhão, de eu decidir, inclusive, que identidade eu quero para mim. Porque essa identidade, Carlos Henrique, ela foi forjada nas mesas de cirurgia. Não sei se é essa, né, que eu quero. A questão política para isso ainda é incipiente no país. Digamos que tem umas mais pioneiras do que eu, mas ainda está nesse processo de formação da Associação Brasileira de Intersexo. Eu tive a honra de participar da primeira audiência pública que a OAB fez sobre esse assunto. Foi esse mês. Então tem alguns nomes aí já tocando esse assunto há um tempo, como a Miel Vieira, a Johnny Freitas, a Sarah Wagner York, que é uma pessoa trans, mas é super aliada nossa, e que estão tocando isso. A Thaís Emílio, que teve um bebê intersexo falecido, e ela é uma grande lutadora porque ela não queria registrar o bebê dela nem como menino nem como menina. E você vai vendo que a estrutura social não está preparada. Porque o gênero, ele é essencial, né? Essa noção do homem e mulher, ela é essencial para que, por exemplo, tenha a reprodução social do capital, né? Para que as mulheres possam fazer esse trabalho invisível, do cuidado, do doméstico, de que deveria ser responsabilidade, inclusive, da sociedade, do Estado. E aí é colocado tudo para esses corpos, essas individualidades que são, e esses grupos que são subalternizados, né? É uma chave parecida com a da raça, né? E eu acho interessante, né, essa semelhança entre as duas coisas, né? E é isso. Afetivamente também não há preparo, né? Se a gente for pensar num afeto desse aí, construído pela mídia, pela burguesia e tal, né? Esse afeto romântico. Não tão preparado. Porque te exigem uma adequação, seja para você ir de vez pro binômio feminino, né? Performar a feminilidade de uma vez, ou performar a masculinidade de uma vez, né? Essa ambiguidade é algo que incomoda. E é histórico, né? Sim, e eu acho que a gente, por mais que a gente tenha alcançado algumas conquistas, assim, e tenha, inclusive,
pensado outras formas de existência, o paradigma da binariedade é muito forte ainda, muito né? forte. Na nossa sociedade. Mana, assim, a gente está chegando ao fim. Não sei se tu quiseres falar mais alguma coisa final, assim, para concluir. Mas agora, já aqui nessa cidade que está muito fria, eu te agradeço a disposição, a generosidade e a lucidez também nessa conversa. E dizer mais uma vez, como eu tenho dito para todas as manas, que para mim também tu és uma referência e saiba Obrigado. e saiba que Você onde também é, Chan. que onde eu for, tu também é uma pessoa que eu uso assim nas minhas citações, porque eu acho que é importante a gente se lembrar das pessoas e falar delas enquanto elas estão vivas. Então, Também gratidão, acho. mana. Também acho. Se você também é essa referência pra mim, também cita a senhora por aí, fique sabendo. E eu acho isso. Eu acho que só um recadinho sobre a AIDS, eu acho importante. Não soterrem a AIDS. É isso, a AIDS ainda existe. A AIDS para a população negra não é esse HIV plástico da população branca e de classe média. Então vamos ter senso de realidade aí. Então arrasou, Beijo. manas. Beijo, é isso. Até o próximo Nucus Pod. Beijo.